quais serão as áreas possíveis. Posso fazer perspectivas. É mais provável que na medicina haja lugar para geriatras do que para pediatras. Por quê? O Brasil está envelhecendo. Nossa pirâmide demográfica está diminuindo na base e aumentando no topo. Ela está ficando uma pirâmide invertida como é a Europa hoje. Logo, fazer pediatria é bom, mas haverá menos crianças daqui a 30 anos e haverá muitos idosos. Então, eu posso fazer essas perspectivas. Por exemplo, que seria melhor eu fazer design gráfico do que caligrafia nanquim. Porque o design gráfico pode ter mais futuro que a caligrafia nanquim, mas não sei. Talvez exatamente porque todo mundo vai fazer design gráfico, a caligrafia nanquim comece a crescer no futuro como um nicho. Mas a grande questão não é essa. Eu não sei como será o futuro. Eu não sei o que acontecerá daqui a 10 anos ou 20. Muito menos num plano de vida de 30, 50 anos. Logo, eu só sei de uma coisa. Não existe profissional que tenha qualquer perspectiva de sucesso, pós-epidemia ou agora, que não invista permanentemente em formação. O que é que mudou? Mudou aquele mundo. Mudou aquela tradição que era formar-se e ficar. Essa tradição é da geração do meu pai. Meu pai se formou aqui em Porto Alegre em Direito, na Federal de Porto Alegre, se formou em Direito, botou seu diploma no escritório, nunca fez MBA, nunca fez curso, nunca especializou-se em nada, atendeu durante meio século seus clientes com aquele conhecimento. E ele era valorizado por aquele conhecimento. Isso é da geração do meu pai. Década de 60, 70 e 80. Não é mais verdade. Se você terminou sua graduação, parabéns, comemore. Foi uma grande conquista, um diploma foi fruto do seu esforço. Qual a próxima graduação? Já terminou 2 graduações? O que você pensa em fazer como pós? Terminou uma graduação e uma pós, como está seu inglês? Ah, já domina inglês? Então, vai ser francês, alemão, mandarim, espanhol, o que você vai fazer? Ah, eu já falo 3 línguas, tenho 2 graduações e uma pós. Perfeito. Então, como está sua análise e seu comportamento com informática? Domina planilhas Excel? Você quer fazer? Mas eu tenho pensado em fazer o quê? Bem, veja, educação é a chave. Como você vai fazer isso vai variar muito. O mercado demanda profissionais de formação boa, mas que combine áreas. Há muitos médicos no mercado, concentrados nas grandes cidades, mas há muitos médicos que fazem falta em outros lugares. Há muitos administradores, mas há poucos médicos formados em administração. E os hospitais precisam desesperadamente de gente com conteúdo de administração e conhecimento de medicina. Há muitas pessoas que têm uma capacidade de fazer algo e precisam encontrar um outro campo. E combinando 2 campos, você dobra a chance de penetração no mercado. Então, quanto mais você investir em educação, mais você conseguirá se adaptar a um mercado em mutação. Eu insisto sempre com as pessoas, gente, quando eu me formei na minha primeira graduação em licenciatura, na década de 80, 1983 para ser exato, eu tinha conhecimentos avançados para aquela ocasião. Minha faculdade me ensinou a usar retroprojetor, mimeógrafo, projetor de slides, tudo que havia de mais recente, que hoje nem existe mais. Por que eu continuei existindo após 1980 e 90? Porque fui aprendendo novas coisas. A grande questão, a grande chave, o grande desafio é que você não pode mais parar. Não existe mais a figura do formado. Existe a figura do formando. Não existe mais o aluno graduado. Existe o aluno que acabou de concluir uma etapa, diplomas são ainda importantes, mas que foi desenvolvendo atitudes de aprendizado. Pergunta para o pós-epidemia, que você pode fazer agora, durante a epidemia. Se você teve a oportunidade de ficar em casa trancados, isso foi um privilégio para alguns durante a epidemia, outros não tiveram esse privilégio, tinham que trabalhar. Se você teve o privilégio de ficar trancado, se você tinha a possibilidade de fazer home office, se você tinha a oportunidade de ter na sua casa sua vida e pôde ficar em casa, parabéns, foi privilégio de alguns, como você aproveitou esse tempo?
através de cursos de internet. A internet hoje tem cursos gratuitos de línguas, a internet tem cursos gratuitos de filosofia, a internet tem cursos pagos de todas as áreas. Você não aproveitou esse período que você não pegou o trânsito, não saiu de casa, ficou mais tempo em casa para dinamizar seu conhecimento, acenda um sinal de alerta. Porque se nem numa situação trancada em casa você cresceu, não é agora que você vai crescer. Então tem que mudar de atitude. Tempo é sempre uma capacidade de reagir contra o meu cotidiano. Então todos temos tempo. Alguns mais, outros menos. Sou eu que estabeleço essas prioridades. Então, eu vou a partir da minha existência. Eu tenho que dedicar tantas horas à minha família, tenho que agora, além do home office, eu tenho que acompanhar meus filhos em casa. Além disso, eu estou sem funcionário, então tenho que limpar também. Então, como eu redistribuí as tarefas, como eu negociei essas tarefas e como eu reservei, por exemplo, e todos podem reservar isso, pelo menos meia hora da minha agenda para ler algo sobre o qual eu nunca li nada. Como eu reservei 1 hora por dia para estudo de línguas. E aí a pessoa me diz, mas eu não tenho esse tempo. E fica lá horas respondendo no WhatsApp. Oi, estou aqui, kkkk, lau, horas e horas, mas não tem tempo para fazer um curso de línguas. Então, primeira questão, se eu sou um estudante permanente, se eu sou um estrategista, eu não posso parar de pensar em educação. Hoje nós temos, e aqui assistindo pela PUC de Porto Alegre, vocês estão testemunhando isso, hoje nós temos excelentes conteúdos propagados através da internet para todas as áreas, de todo o mundo. Não há mais aquela justificativa. Não se trata mais de buscar um curso do outro lado da cidade. Eu posso ter acesso do meu celular parado a esse respeito. Há alguns anos, quando eu dirigia muito para Campinas, dando aula na Unicamp, saindo de São Paulo para Campinas, mais de 100 quilômetros, e enfrentando uma estrada muito boa, que eu conhecia muito bem, eu decidi que eu ia aproveitar esse tempo com, na época, CDs de audiolivro. Eu colocava livros para ouvir na estrada. E ouvindo um livro, eu ia aprendendo enquanto dirigia. A estrada era tranquila, sempre foi muito tranquila, era uma ocasião para aproveitar o tempo. E assim, imaginem, gastando 1h15, 1h20 para ir, 1h15, 1h20 para voltar, pensem ao longo dos 25 anos que eu fiz esse trajeto, o que eu aprendi na estrada quando foi possível. Tempo você sempre pode aproveitar. Você sempre pode transformar como algo a seu favor. Tempo é uma questão também de prioridade. Mas o que eu estou sugerindo aqui como atitude estratégica para o pós-epidemia já devia estar ocorrendo agora. Chama-se educação permanente. Não existe mais a pessoa que parou. Parou, o mundo continua. Está passando uma onda de inovação. Eu posso ficar para trás, muitos ficam. Eu posso acompanhá-la, alguns tentam, e as pessoas excepcionais se antecipam a ela. Ou seja, aquelas que esperam passar ficarão datadas. As que acompanham estarão atualizadas. E as que vão à frente, essas serão extraordinárias, indispensáveis. É muito complicado isso, mas é uma atitude. Todos os dias, todos os dias. É preciso todos os dias avaliar qual é a minha estratégia de formação. O que eu vou estudar mais? Qual o campo que eu vou dominar? Que línguas eu preciso aprender? E sempre objetivamente, eu sou nativo da língua portuguesa. Logo, eu não vou aprender português. Mas posso ter dúvida no uso de crase. Como eu resolvo? Fazendo um programa com uma gramática, com audioaulas, etc. Eu vou resolver a crase num sábado à tarde e nunca mais eu vou ter problema com crase, vou ser humilhado em e-mail e em post. Eu resolvi para sempre. É assim. É assim. Acabo de sanar uma deficiência. Tenho dificuldade com o inglês. Quanto tempo eu preciso para resolver essa dificuldade? Gostaria de melhorar as atitudes de A ou B? Então, é isso. A atitude do futuro é educação. Não sei que exército eu vou enfrentar, mas se eu for bom em arco, flecha, lutas marciais e corrida, a minha chance de sucesso será maior. Não sei qual será o esporte dominante daqui a 20 anos,
mas se eu mantiver meu corpo em forma, eu estarei adaptado a esse novo esporte. Não sei o que o mercado vai querer daqui a 30 anos, mas eu posso intuir que o mercado sempre desejará alguém atualizado, que se desafie continuamente e pense em coisas inteiramente novas. E às vezes são coisas diretas naquilo que eu faço. Se eu sou um administrador, se eu sou uma secretária, se eu sou um diretor, se eu sou um assistente, naquilo que eu faço. E às vezes é pensar completamente fora. Exemplo, aprender um instrumento musical comunica os dois lados do cérebro. Instrumento musical é uma das raras coisas que põe o lado direito e esquerdo do cérebro em funcionamento, porque tem matemática e tem intuição, tem emoção e tem raciocínio. Então, pessoas que tocam instrumentos musicais, reconhecidamente, demoram mais a desenvolver Alzheimer, demência senil, ativam áreas novas do cérebro. Mas eu não vou ser músico, parabéns, eu também não. Mas aprender não é para ser músico, é para manter o cérebro funcionando. Quanto mais interesses eu tiver, mais interessante eu me torno. Quanto menos tempo eu perder, mais eu me torno estratégico. Então, primeira grande atitude em época de crise para o pós-crise, aprender. Você acessou essa palestra online da PUC, parabéns, você deu um passo. Mas todo idiota tem uma boa ideia na vida. O que é uma pessoa vitoriosa? É a que se mantém nas boas ideias. Então, viu essa palestra, aprendeu, concordou, isso que o Leandro disse é ótimo, isso que o Leandro disse é uma idiotice, não vou seguir. Perfeito, você está pensando. Você está pensando. Então, você agora tem que botar isso aqui. Viu o Leandro? Veja outros vídeos da PUC. Viu outros vídeos da PUC? Veja mais vídeos ainda. Indicaram um livro? Baixe o livro nos seus aparelhos. Leia. Constitua um grupo de estudo. Já imaginou um grupo de WhatsApp para discutir um tema de estudo? Já imaginou um WhatsApp produtivo, que não seja de memes imbecis e de historinhas imbecis? Já imaginou você num grupo de estudo de WhatsApp discutindo algo estratégico da sua área? É assim que se faz. É assim que se faz. Então, eu tenho que levar em conta que durante a epidemia todos nós tivemos uma overdose de família. Antes da epidemia, todo mundo postava nas suas redes sociais, família é tudo, família é dom de Deus, eu amo minha família. Bom, agora eu tenho que repensar essas frases. Foi uma overdose de família. Família, a não ser que o espaço seja gigantesco, e cada um tenha seu espaço e tenha serviços, os atritos são inevitáveis. Mas a família faz parte dessa existência. Então, vou ter que lidar com isso. Vou ter que lidar com o fato de que eu tenho que contrariar meu cérebro. Meu cérebro me dizia, eu abro a porta da minha casa, eu abro a porta do meu apartamento, meu cérebro dá a seguinte informação, agora relaxa, não tem mais horário, pode se vestir mal, como o que você quiser, porque você não está no ambiente de trabalho. O meu cérebro automaticamente me conduzia a isso. Porém, eu preciso agora abrir a porta da minha casa e me dar conta de que eu continuo em ambiente de trabalho. É uma novidade. Eu não posso mais me largar. Se permanecer como permanecemos ainda em isolamento social, eu não posso mais me largar simplesmente. Eu vou ter que aprender a conviver, estabelecer limites. Também a família pressupõe gestão estratégica. Até porque eu posso dizer que se eu não conseguir fazer gestão da minha própria família, eu não estou apto para fazer qualquer coisa. Não estou apto para ser alguma coisa se eu não consigo, num espaço pequeno de confiança que é a família, se eu não consigo fazer essa gestão. É nessa experiência muito micro da família que está um grande desafio. E não é fácil. Naturalmente não é fácil. Família é um gestor inicial de crises muito complicado. Os espaços casa e trabalho misturados são espaços complexos. Porém, eu tenho que aprender com eles. Eu tenho que aprender essa novidade. Essa é a realidade. Não adianta o negacionismo, isso não está acontecendo. Não adianta histeria, eu não consigo trabalhar em casa, você vai ter que trabalhar. E não adianta saudosismo, ai que saudade daquele tempo que a gente não trabalhava em casa. As 3 atitudes, nós vimos lá no início, não servem para nada. Se eu levar em conta que o futuro demanda, estamos falando de futuro, pessoas que achem boas soluções, se eu levar em conta que o futuro demanda pessoas que sejam
adaptadas e resilientes, eu devo supor que aqui está um excelente aprendizado para isso, ou seja, que aqui eu estou fazendo algo que vai, de fato, desenvolver uma habilidade nova. Vou dar um exemplo de alunos que as escolas me consultaram. Professor, nós vamos ter quebra de ritmos e de conteúdo esse ano? Vamos. Os alunos talvez não vão dominar tão bem alguns conteúdos que a gente chama de cognitivos, ou seja, de aprendizado direto. Isso é uma consequência da crise. Porém, é possível que ao terem que resolver problemas autônomos em casa, ao terem que gerenciar uma progressão escolar por si, através de redes, esses alunos tenham tido um avanço maior do que tiveram nos anos anteriores. Então é possível que de 2020 não fique muito claro o conceito de mitocôndria, que de 2020 ele tenha certa obscuridade com a oração reduzida de gerúndio, ou não domine o binômio de Newton. Mas seja sincero, você que é adulto e não está na área, você não teve epidemia na sua formação e também não sabe o que é mitocôndria. Você também não sabe o que é a reduzida de gerúndio se não for a sua área. E você também não resolve um binômio de Newton se não for da sua área de formação. Resultado, você não teve nenhuma interrupção e também não sabe o conteúdo. Por quê? Porque as pessoas acham que educação é repetição e repetição de conceito. Educação é a capacidade de dizer respostas novas a problemas inexistentes. Educação é a capacidade de perguntar e não de responder. Educação é a capacidade de pesquisar, de ser autônomo. Educação é estratégia. Educação é a capacidade de sair da sua zona de conforto. Educação é dar novas respostas. E aí eu diria, de 2020, provavelmente, no meio de tanto estresse, um dos melhores anos para a educação. Por incrível que possa parecer às pessoas, porque elas vão ter que dar uma resposta inteiramente nova. As escolas não voltarão ao normal. As escolas não serão como eram antes. E talvez essa epidemia tenha ensinado as pessoas que colocar alunos em carteiras, copiando coisas, foi uma estratégia concebida no século XVIII por XIX para formar soldados e operários, disciplinados, atrás um do outro, em ordem. Mas que isso talvez não seja uma excelente solução para um mundo de gente que tem que pensar, criar e empreender. Então é essa questão que eu quero enfatizar. Educação é criação. E quando eu consigo fazer com que avance essa educação através do suporte da internet, quando eu consigo fazer isso que você está fazendo nesse momento ao assistir essa palestra, você está dando esse passo. Porque talvez, em outra ocasião, você não estaria tão dedicado à busca desse conhecimento na internet. Então, aqui existe uma questão muito importante. Qual foi o outro aprendizado fundamental da nossa crise? A desigualdade. Vamos estabelecer isolamento social. Excelente para quem tem carro e quem precisa pegar transporte público. Vamos evitar o contato com as pessoas. Excelente se a casa é muito grande e quem tem uma casa muito apertada. Vamos lavar as mãos com frequência. Ótimo conselho. Desde que eu tenha água encanada. Isso é elemento básico, um desastre nesse país. A epidemia trouxe à tona a nossa desigualdade. No plano social, nós brasileiros somos obrigados a dar uma resposta que está muito além de responder esquerda ou direita, mas de responder estrategicamente como é que nós vamos sobreviver em sociedade com esse grau de desigualdade. Por quê? Eu posso ser a pessoa mais egoísta do mundo, e há vários assim. Eu vou me trancar no meu apartamento. Eu vou me trancar no meu condomínio, eu tenho recursos, eu vou ficar aqui até a epidemia passar. Má notícia para você, ela não vai passar isoladamente no seu apartamento. Ou seja, enquanto não houver uma resolução social, ela vai se transformar em uma epidemia recorrente. E não adianta eu ficar isolado, porque não adianta eu me isolar em uma torre, porque o mundo vem até mim. Então, essa é uma grande lição da crise, porque essa crise deveria nos despertar para uma outra questão fundamental, que é a solidariedade. Seja porque eu sou religioso, seja porque eu tenho conceito de cidadania, mas seja, acima de tudo, porque eu quero estrategicamente sobreviver e sem solidariedade
do jeito que as coisas estão, não haverá essa sobrevivência social. Então, a solidariedade é um grande aprendizado. Pode ser por motivo da minha fé, pode ser por motivo da minha convicção política, mas deveria ser por estratégia. Para que a gente sobreviva, mesmo em um modelo capitalista, é preciso que, pelo menos, as pessoas tenham um mínimo, ainda que se mantenha a desigualdade, que exista um mínimo a esse respeito. Nós tivemos que repensar também o papel do Estado. Exemplo, até antes da crise, havia um debate enorme sobre o papel do SUS no Brasil. E o SUS era muito atacado, etc. Nós só sobrevivemos até agora, porque existe um sistema chamado SUS, ordenado pela Constituição de 1988, que tornou a saúde responsabilidade do Estado. E graças a isso, nós entendemos que aqueles discursos mais radicais de ausência do Estado são simpáticos para a Dinamarca ou para a Finlândia, mas que para um país como o Brasil, com a nossa dimensão territorial, com a complexidade da nossa população e com as nossas desigualdades, a ausência total do Estado significa condenar pessoas a não ter nenhuma saúde, nenhuma educação e assim por diante. Então nós tivemos que repensar. Um Estado que naturalmente deveria ser o mais eficaz possível, o mais transparente possível, o mais cidadão possível, mas foi graças a coisas como o SUS que nós não afundamos de vez. Inclusive países mais ricos que o Brasil, como Estados Unidos, não tendo um sistema de saúde pública e universal, sofre às vezes mais do que o Brasil a esse respeito. Então não se trata apenas de verba, os americanos têm mais dinheiro do que nós, trata-se de consciência de que existe um papel para o Estado. Esse papel deve ser racional, deve custar o mínimo possível, deve ser o mais justo possível, mas há um papel para o Estado. A crise não apenas revelou que eu, Leandro, preciso ser estratégico com a minha vida. Ela não apenas revelou que eu, indivíduo, preciso agir, mas ela também revelou que o Estado precisa ser estratégico e pensar estrategicamente. Se há poucos recursos, onde investimos? E dessa maneira a crise trouxe à tona um debate muito mais antigo do que isso. E eu queria voltar, depois de falar desse papel político fundamental, eu queria voltar a esse aprendizado em relação ao tempo. Tempo é a commodity mais importante do universo. Tempo é a única coisa que não pode ser reposta. Tempo não pode ser recuperado. Eu posso recuperar investimentos, eu posso fazer reposição, até hormonal, mas tempo eu não posso repor. Perdeu o tempo, perdeu para sempre, nunca mais recupera. Então, se eu tenho tempo em todos os campos, eu vim falando de um plano social e político, eu vou falar de um plano de estratégia de tempo. A principal consciência, a mais importante consciência, a mais dominante consciência que eu tenho que ter é que o tempo é algo que passa continuamente e que eu tenho que aproveitá-lo. Aproveitar o tempo, eu tenho insistido, né, quando eu olho para a frase latina atribuída a Horácio, carpe diem, não é aproveitar vivendo intensamente. Aproveitar o tempo não é fazer muitas coisas. Aproveitar o tempo não é me tornar hiper mega produtivo. Aproveitar o tempo não é ser workaholic, um trabalhador compulsivo. Aproveitar o tempo, em primeiro lugar, é entender que o tempo é precioso. Logo, o tempo que eu estou dormindo deve ser usado para isso de forma muito boa e eficaz. Quando eu levo para a cama computador e celular, ligo a televisão com notícias ruins do dia e começo a me preocupar, eu estou trazendo trabalho para o espaço-tempo do descanso, não vou trabalhar bem e não vou descansar bem. Então, o primeiro conselho sobre o uso do tempo é, ao dormir, durma. Quer dizer, uma coisa que parece simplesmente imbecil, mas é fundamental. Ao dormir, durma. Ao ir para a cama, se afaste das preocupações. Não consegue tirar a cabeça? Use uma estratégia. Escreva os problemas que você tem que resolver no dia seguinte. Quando o cérebro coloca no papel, ele transfere para o papel isso. Durma, no dia seguinte você pensa. Eu tenho que agora estar com a família. Esse é o almoço aqui do meio-dia a meio-dia e 45. É o momento que eu tenho para almoçar com a minha família. Então não é o momento de conferir mensagens. Não é o momento de ver outras coisas. Esse é o momento de estar com a família.
Este é o momento agora de me concentrar e ler esse texto. Isso é aproveitar o tempo. Então, agora que eu vou ler esse texto, não atenderei o telefone, não verei mensagem, vou desligar as notificações, que criam um hábito terrível de ficar conferindo e o cérebro vicia nesse hábito. Então, o tempo aproveitado é exatamente isso. Agora é o momento, sábado à tarde, para eu relaxar. E se é o momento para eu relaxar, eu vou relaxar. Agora é o momento de trabalhar. Um dos erros no uso do tempo é que eu tento fazer tudo ao mesmo tempo. O cérebro pode fazer várias atividades ao mesmo tempo, mas ele não pode focar em nenhuma. Resultado, o cérebro se dispersa, você gasta uma energia enorme e nunca estivemos tão cansados, tão intoxicados de café, tão intoxicados de estimulantes para ficar acordados como estamos agora no século XXI, porque estamos fazendo coisas demais combinadas ao mesmo tempo. Faça um teste. Desde que começou a assistir essa palestra, você se concentrou nela ou já conferiu 100 vezes o seu celular? Você já abriu um outro vídeo do lado e já está baixando um texto enquanto ouve a palestra? Má estratégia. Você está gerindo mal o tempo. Concentre-se em uma coisa, faça bem, acompanhe. Você não precisa estar de olhos abertos para isso, mas precisa ouvir atentamente. Quanto mais você estiver focado em qualquer fala, mais você vai absorver conteúdo. Passou a palestra, você aproveitou bem, então faça outra coisa. Pode agora estabelecer, agora que você sabe que a primeira estratégia de gestão do tempo é a questão de estar onde você está, de juntar corpo e consciência e parar de viver, típico da nossa sociedade líquida, como diria Bauman, parar de viver no momento seguinte. Então você entra em um lugar e começa a ver o que você vai fazer depois. Você encontra pessoas e começa a conversar com pessoas que não estão ali, através do celular. E quando encontra aquelas pessoas com quem você estava conversando no celular, passa a conversar com aquelas que estavam há pouco com você. Você está sempre com o corpo e a mente separados. Então experimente fazer isso. Experimente fazer uma gestão estratégica do seu tempo. Por quê? Não é para você se tornar obsessivo, não é para você passar a ter um planejamento minucioso, não é transformar sua vida em uma planilha Excel, mas é para você se libertar. Só consegue ser livre quem for disciplinado. Só consegue ter tempo quem administra o tempo. E as pessoas que têm tempo, elas conseguem planejar com antecedência, viver mais tranquilamente, abrir mão dessa ansiedade e fazem então o relógio servir a elas, não elas servindo ao relógio. Vocês vão ver que há pessoas que parecem aquele coelho apressado da obra da lista, sempre com o relógio é tarde, é tarde, é tarde. Não são pessoas ocupadas, são pessoas desorganizadas. São as pessoas que não conseguem administrar o tempo, essa matéria-prima essencial do universo. Essas pessoas precisam aprender a lidar com o tempo. O Brasil educa pouco as pessoas, a nossa cultura é pouco cuidadosa com o tempo. O fato de que nós estamos sempre chegando ao período final da entrega do imposto de renda e as pessoas estão sempre deixando para o último minuto é aquilo que a gente chamaria em psicologia de um procrastinador crônico. Alguém que adia, procrastina alguma coisa. Primeiro, as tarefas que eu gosto menos. Por quê? Porque essas resolvidas com mais energia e mais foco. Depois, as que eu gosto mais. Primeiro, as tarefas mais estratégicas. Depois, as tarefas menos estratégicas. Primeiro, as coisas que têm prazo. Depois, as coisas que não têm prazo. E quando eu vou fazendo essa pirâmide de distribuição de prioridades, eu vou aprendendo lentamente que o tempo é um processo educativo. Você vai ver que no seu trabalho e na sua família, quem é atrasado sempre. Quando chove é porque chove. Quando tem trânsito é porque tem trânsito. Quando tem epidemia é porque tem epidemia. Quando não tem epidemia é porque está todo mundo na rua. A pessoa que se atrasa sempre. Porque não é o mundo que atrasa, é ela que se atrasa. Quem está sempre atrasado sofre de um problema
que vai atribuir aos outros o que seria a sua decisão. Há motivos para atrasar? Claro. Na minha vida profissional já peguei aviões que não subiram, já cheguei em cima da hora aos lugares. Nós não controlamos as coisas, mas eu estou falando da exceção. Eu não me refiro àquilo que escapa ao controle, me refiro à constância, ao método. Tempo é uma opção de vida. E como nós não temos todo o tempo do mundo, eu tenho que pensar que perdê-lo é perder uma coisa muito importante. Então, muito fundamental, aprender a usar seu tempo. Aprender a planejar para poder aproveitar. Aprender a fazer as coisas com antecedência. E lembrando que na epidemia nós tivemos que conviver e vamos continuar convivendo com aquilo que você está fazendo nesse instante ao acessar essa fala. Nós temos relações intermediadas pela internet, pelo computador e assim por diante. É claro, quem é mais velho como eu vai dizer, mas eu prefiro ao vivo. Isso passou. Isso passou. O que você prefere é irrelevante. Esse período passou. Nós teremos visitas pela internet. As teleconsultas foram debatidas por anos pela comunidade médica. Como fazer uma consulta através do computador ou celular? Muitos médicos se rebelaram. Eis que, em semanas de epidemia, todas as consultas passaram a ser através do computador. Ensino à distância, e o Val Harari disse que na sua universidade, Universidade Hebraica de Jerusalém, houve um debate de anos sobre isso. Eis que chegou a epidemia e todo mundo ficou à distância na Universidade Hebraica de Jerusalém. Por quê? A realidade foi mais rápida que o debate. Então, hoje nós temos a possibilidade de fazer isso, ainda estamos desacostumados. Eu fiz pela primeira vez durante a epidemia, nunca tinha feito, não sei se continuaria a fazer, fiz almoços através de recursos de computador. Ou seja, vendo que havia pessoas isoladas, especialmente grupos de risco, e querendo uma interação maior com elas, não apenas perguntar, e aí, está vivo ainda? Ou já morreu essa semana? Eu passei a colocar computadores à mesa e comer na mesma hora, uma refeição.